E aí galera, tudo bom? Aqui é o pseudo último episódio do Quarentena antes dos 40. Isso porque o mundo é muito louco e a quarentena não acaba nunca. Então foda-se essa merda. A gente vai continuar mais ou menos, mas a gente vai continuar assim. Então, mas hoje no nosso. E aí, Ricardão, você tá bem? Tô aqui. Uhul, pois é. Então, eu e o Ricardão, hoje nós temos mais uma vez como convidados os nossos queridos. Eu não sei o que é isso, Ricardo. O que você tá mostrando? É o coronavírus, eu acho. O coronavírus. Coronavírus que essa semana, ou semana passada, né? Já que a gente vai publicar. Que semana passada, assim, resolveu aparecer de vez pelo Brasil, né? Apareceu aqui no episódio também, na mão do Ricardo. Mas você não viu porque você tá só ouvindo. Mas se você tiver daqui um dia assistindo o nosso vídeo, você viu também. Mas tá bom, não tem problema. Eu e o Ricardo, então, recebemos mais uma vez nossos colegas do The Mother All, o Miguel e a Carla. E nós, para esse nosso pseudo último episódio, para falar do filme favorito, talvez, aí do Miguel, eu não lembro mais qual foi a decisão dele no final das contas, que é O Triângulo. Então, antes da gente trazer os nossos queridos convidados do Mother All, lembre-se de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e lá no YouTube, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo, né? E também no nosso site maravilhoso, quarentenaantesdos40.com. Lá você vai encontrar tudo isso. E vai encontrar também maneiras de apoiar esse podcast. Sim, você ainda pode apoiar esse podcast, apesar da gente estar quase acabando, mas nunca acabando. Não apoia não, cara. Apoia. Não, você pode ir lá comprar as coisas na nossa lojinha, se você quiser. Ah, sim. E achar legal. É a lojinha. Isso, o apoio lá do... O PicPay não pode mais, não. PicPay não pode mais, gente. Mas na lojinha tem coisas engraçadinhas e fofinhas, você ainda pode. Porque, principalmente, muitas daquelas coisas ainda fazem muito sentido, né? Tipo, o Conan faz algum sentido ainda. O Conan sempre vai fazer. O Não Sai de Casa ainda faz. Isso, você não precisa comprar laranja. Isso, não precisa laranja. Faz muito sentido. Então ainda tem uns produtos muito legais que fazem muito sentido para você que vive essa maldita quarentena aqui no Brasil, desse coronavírus que nunca acaba. E na boa, hashtag fora Bolsonaro, vai tomar no seu cu. E é isso daí. Então, bora trazer nossos colegas do The Mother All. Yeah! Yeah! Quarentena antes dos 40. Com Fábio C. Ricardo Nespoli. Bem-vindos mais uma vez aí ao último episódio do Quarentena antes dos 40. Nós estamos aqui, eu, Ricardo, e os nossos coleguinhas, amiguinhos do The Mother All, Miguel e a Carla. Bem-vindos novamente. E o cachorro também. Tudo bem com vocês? Prontos para o episódio de hoje? Super prontos, só que não. Muito bem. Então, hoje, para o nosso último episódio, a gente decidiu. Não tem problema. Só que não, yeah! Não tem problema. Aqui a gente faz sem estar preparado mesmo. Então, é isso. Para o nosso último episódio, a gente resolveu que a gente ia ter um cachorro também participando, mas que é um episódio que seria sobre o filme favorito do nosso querido Miguel, que é O Triângulo. Não é? Não é o favorito. Agora vai falar que não é o favorito. Não. Encheu o saco um ano falando pra gente. Não, eu só acho que é o melhor filme de terror que já foi feito. Não é o meu favorito sequer de terror, mas eu acho que é o melhor. É o melhor, mas não é o seu favorito. Não. Entendi. Muito bem. Cara, nesse momento, uma menininha em sua casa acabou de rodar a cabeça 360 graus, vomitar e andar assim, cara. Porque alguém falou que esse era o melhor filme. De terror. Sim. Pois é. Provem-me o contrário. Pois é, a gente vai entrar nessa discussão. Tipo, pra mim não é nem um filme de terror, sinceramente. Então a gente vai entrar nessa discussão muito em breve. Pois é. Mas antes da gente entrar, assim, eu nunca tinha nem ouvido falar desse filme, até o Miguel falar desse filme. Então, Miguel, você pode falar pra gente... Tem o... Não, é o irmão do Thor, né? Ah, é? É o irmão do Thor. É o irmão do Thor, não é o Thor. É. Nossa, eu jurava que É o Vitor? É o ator Eles são muito Hunger parecidos. Games.
Eu vi. Ah, tá. Então, eu sabia que eu conhecia aquele gajo de algum lado, mas eu, tipo assim, imaginei, É, um dos Jogos da Backstreet Fama. Boy lá. Mas pois aquele é, que fez o filme das baleias, Que baleia, cara. que caça a baleia, tipo o Moby Dick, só que não é Moby Dick. Não, aquele é o Thor. Aquele é o Thor. Ah, então, caraca, que bizarro, eu achei que era a mesma pessoa, cara. Não, eu acho que são eles de timelines diferentes. Pode ser. Mas o Thor é o Chris. É o Chris Ricardo. Hemsworth. é do filme Quadrado. É, sim, claro. Bem, nesse filme, então, tipo, o Thor é o Chris Hemsworth, e nesse filme nós temos o Liam Hemsworth, que é de fato muito parecido, mas é mais novo e não é igual, tipo, não dá pra perceber a diferença. Mas então, antes da gente começar a falar do triângulo e não do quadrado, Miguel, faz uma sinopse aí pra galera que não conhece ou que não lembra muito bem mais como é que é a base do filme. Então, eu posso dizer mais ou menos como é que o filme é, ou eu posso, tipo, falar das etapas do filme, do como é mostrado, tipo assim, antes de querer explicar. O que é que vocês preferem que eu faça? Eu acho, Tenho aqui acho que primeiro a sinopse, depois a gente pode Tá bem, se então. aprofundar. Tá bem, então. Então é basicamente a Jess, que é a personagem principal, ela vai passear de barco com os amigos, vem uma tempestade, eles ficam à deriva e aí aparece um navio. Eles entram no navio, o navio está tipo sem ninguém, está fantasma, né? E coisas estranhas começam a acontecer porque há alguém a tentar matá-los. Ela tenta salvar os amigos e tal, mas acabam morrendo todos e no final ela luta contra o mascarado que cai no mar e quando ela olha para o mar vê um grupo de pessoas a chegar num barco à deriva que são eles. Pronto, e as coisas se repetem a partir da visão dessa Jess que entrou e é mais ou menos isso. Depois vemos uma altura em que ela está na praia, ela acorda e vai para casa e ao chegar a casa ela vê uma outra Jess, ela, né, a maltratar o filho. Ela entra, mata essa Jess, ela mete o filho no carro e começa a ir para algum lugar, não lembro direito. Aí eles têm um acidente, morrem, aí mostra ela a voltar ao Harbor. Como é que se diz Harbor em português? Ao Porto. Ao Porto e recomeça. Cara, você não vai chamar Portugal, cara. Meu, há algumas palavras que às vezes eu não lembro. Eu ouvi uma altura que eu só sabia dizer available, não conseguia lembrar da palavra disponível. Está available. Tudo bem, tudo certo. Vamos Como diz olha só, como diz como diz um amigo meu, imperializadinho. Boa. Pronto, isso é história assim por cima, né? Eu acho que você foi até além, Miguel, porque você deu spoilers aí, né? Você falou o final do filme. Isso. Mas tudo bem, foda-se. E o engraçado é que você chamou de final era de 20 minutos do filme. Você falou, no final ela joga, eu sei que não, isso era 20 minutos. Isso, velho. Porque o filme, a história do filme começa no meio. É verdade. Ela não começa no princípio. Então, quando eu disse o final, esse final já é metade da cronologia da história dela. Ali, o loop já está à metade. Então, na verdade, é o que eu estou a dizer. Nós vemos a versão de uma Jess. Só que há mais do que uma Jess dentro do navio e na história. Sim, inclusive, aí já aproveitando, você já queria falar sobre a estrutura do filme, né? Fala mais aí pra gente, Miguel, explica pra gente como é que o filme... Então, gente, eu meti aqui as etapas do que nós vemos no filme, ok? Tá. Então, basicamente assim, a Jess é a mãe de um filho que tem uns certos problemas, isto é minimamente importante, depois. E ela vai passear no barco com os amigos. Tem a tempestade, ficam à deriva. 3, aparece um navio chamado Aeolus, que também tem a relevância, e eles entram, o navio não tem ninguém e a Jess encontra as suas chaves no chão. Correto? Lembram dessa parte? Sim. O grupo continua a procurar a tripulação e encontra uma mensagem para ir para o teatro. Eles vão para o teatro. De repente aparece um assassino que começa a tentar matá-los. E aí é meio que estabelecido um caos. Há um personagem que vai para o lado, o personagem vai para o outro, a Jess está atrás não sei de quem, devia estar na cozinha, não sei o quê. Aí a Jess luta contra um assassino que acaba por cair no mar. A Jess... Eu estou meio que a repetir disso há pouco, não é? Mas é porque é a sequência.
A Jess olha para o mar e vê então um segundo grupo de pessoas à deriva e são eles. Aí no stress a Jess perde as chaves. A Jess magoa severamente o Victor, que é o tal irmão do Thor, não é? O Victor do segundo grupo. O Loki. Do Loki? O irmão do Thor é o Loki. Pronto. Essa é péssima. Eu gostei mais do magoar, né? Porque, pô, aqui no Brasil, tipo, fiquei magoado. Então, Tô triste. a Jess 1, né, que é o que nós estamos a acompanhar, ela magoa o Victor 2, desse grupo que entrou. Aí ela aponta a arma. Ficou magoado, tá Estás a triste. dizer magoar, e magoar tem um sentido só emocional. É verdade. No Brasil isso é emocional, né? Mas olha só, eu coloquei magoar a achar que era melhor do que eu ia colocar, que eu ia dizer aleijar. Não, Seria. Aleijar, não é aleijar. aleijar também, né? Não, Mas os em dois é Portugal é. ruim, né? Mas o calmo é pior. Assim, ruins, né? Ruins. Então diz aí o que é que ela faz a ele. Machucou. Ela machucou. Feriu. Ela pegou no. Ela pegou no. Injuriou. Jess 1 fere o Victor do grupo 2. Aí a Jess 1 aponta a arma que recuperou daquele assassino, não é? E há Jess 2, porque tem que lembrar que agora tem 2 Jesses, não é? Sim. Aí ela dispara. Aí um outro assassino dispara lá, mascarado no teatro. Aí tem uma cena que confunde muita gente, que se não vires o vídeo assim ou fizeres uma análise da cena pode-te atrofiar, que é o assassino mascarado é revelado. Quem é a Jess. Só que essa Jess é outra Jess. Não é nem a 1 que nós estamos a seguir, nem é a 2. É uma que já lá estava. Zero. Não, É é... zero. Menos um. Não, não é Ou zero. menos um. Ou Não precisas menos. dizer menos um. 47, Existem sempre- 82. Não, existem sempre 3 Jesses no barco, ao mesmo tempo. A Sempre. principal, a anterior e a próxima, assim, mais ou menos. E a próxima. Yeah. A Jess assassina mata o Downey 2, que é aquele namoradinho da Sally 2, que também, tipo, a tentar fugir, ela faz aquela chamada, que é aquela que nós ouvimos Sim. no barco. Ela acaba morrendo lá no meio das outras salas todas, e tu entendes que aquela merda já aconteceu 500 mil vezes. Aí a Jess 1, que é que nós estamos a seguir, vê a Jess 2, que é que acabou de entrar no barco, a matar um assassino mascarado, que foi o que ela tinha feito antes. Aí o assassino cai lá abaixo e a Jess 2 ela está a olhar por cima do barco e a Jess 1 também, e vem um novo grupo, que é o terceiro grupo, que lá está, tem sempre 3. A Jess 1 coloca a máscara do assassino e mata o Greg do grupo 3, que é aquele que nós no início, quando estamos, tipo, vai para o teatro, não sei o que ele aparece morto. Que os amiguinhos, o Downey e a Sally estão lá, tu mataste, ele disse que tu é que mataste, pronto, está quase a acabar. Aí a Jess 1, ela salta do barco, porque ela agora é assassina, né? E ela é confrontada pela 3. Aí ela cai. É aí que ela acorda. Quando ela acorda, ela perde a memória. Ok? Se tu reparares, tem uma cena no barco quando ela está a ir, que ela diz, tive um sonho estranho. Sim, que ela tava dormindo. Ela aí esqueceu-se de tudo. Quando ela dorme ou morre, ela perde a memória do que ela fez. Então ela precisa de perder a memória das merdas que ela fez no barco, para tu continuares a achar que ela é heroína, e ela precisa de perder a memória antes de entrar no navio, porque senão ela lembrava-se do loop. Entendeu? Certo. Então quando ela morre, ou quando ela dorme tipo quando ela é afogada lá, ela perde a memória. Então ela vai na boa para a casa dela. Toda fodida lá, ela vai lá para a casa dela. E vê outra Jess, que é a Jess de vestido. Porque se reparares, a Jess morta, ela está sempre de t-shirt de tanque branco e uns calções, eu não sei. E depois, mais tarde, ela coloca uma jaqueta assim por cima e tal. Mas a Jess, no início, ela está de vestido. Que é a Jess que morre, aquela cena do acidente de carro que ela está lá deitada no chão. Que é que ela mata. Agora, quando ela chega lá, ela mata a Jess. Tem aquela cena que o filho fica surpreendido. E ela mata porque ela vê a Jess impostora, que ela acha que é impostora, a maltratar o filho. E aí pronto, aí ela mete a Jess morta do vestido dentro do carro, bota dentro do carro
toda a gente, os dois, e vão embora. Aí eles sofrem um acidente e o Tommy morre. Correto? O filho. E o corpo da Jess que está no chão, o diretor ele quer enganar, quer dizer que ela também morreu e que depois, quando aparece a Jess, que é abordada pelo taxista, que é a alma dela, mas não é. Ela já estava morta. Não, entendeu? Isso não. É sim. É sim. É a que estava no porta-mala, porque Isso. ela botou um corpo no porta-mala. Né? Agora, o que é que realmente aconteceu? Porque isto é o filme. Esta treta toda das Jess. Agora, o que é que realmente aconteceu? Ela era uma mãe de merda. Sim. Mas assim, não podemos julgar as pessoas. Ela era uma mãe solteira, garçonete, com um filho autista. Não é de boa, tá ligado? A gente não sabe como que é a vida dessa pessoa. Mas eu não estou a julgar, só estou a dizer que ela era uma merda. Cara, tá ligado? Isso não é um julgamento, cara. Não, é uma realidade. Eu não estou a dizer que é culpa dela ser uma merda. Entendeu? Tá bom, ok, Tá. ok. Eu não estou a dizer que é Ela culpa não dela. é necessariamente uma boa mãe. Pensa na E porque perspectiva ela do filho. tem Foda-se, estás a Uma ver? vida Foda-se. difícil, não é uma vida fácil. Pensa na perspectiva do filho. Na perspectiva do filho, ela é uma mãe horrorosa. Não importa a justificação. A questão é, ela morre no acidente de carro. Ela não morre no acidente de carro, na realidade. Quem morre é o Tommy. Aí, como ela era uma mãe de merda, a morte, ela tenta enganar a morte quando ela vai para o Harvard, para o Porto. Foda-se, dizer Harvard de novo. E tem a cena em que o taxista diz: tu vais voltar? Ela diz sim. Ok, vou deixar o táxi interligado. Ela diz uma coisa assim qualquer. E ela não volta, porque ela acha que ela voltando e quebrando porque nesta altura ela sabe do ciclo. Isto é preciso entender uma questão da linha de tempo neste filme, é que este loop não é cíclico. Digo assim, não é um círculo loop. É uma coisa que se encadeia e vai sempre para a frente. Ele é progressivo, é um ciclo progressivo. Porque esta Jess, quando ela morre no carro, vamos dizer assim, quando começa ali, já é outra Jess. Entendeu? Que ela vai perder a memória, então já é outra Jess. Então, tipo assim, nós seguimos um ciclo, que são 3 partes do ciclo, da história toda. Nós seguimos as 3 partes, os 3 stages, as 3 evoluções. Mas depois, se o filme continuasse ali, era como começasse o filme de novo, ver o filme todo de novo, então já não é a mesma Jess. Entendeu? Aí, uma coisa engraçada que tu podes ver também no filme é que o relógio da Jess 1, a que nós vemos, ela está parada às 8h17 no barco, durante o filme todo. E o barco também tem essa hora, o relógio do barco. Se tu reparares, quando a Jess 1 volta da praia e vê a Jess de vestido a maltratar o filho, e ela entra lá e bate e não sei o quê, o relógio na cozinha são 7h15, o que sugere que pouco depois ela morreu às 8h17 no carro, entendeu? Então é o momento em que ela é punida. O horário, a hora que os demais têm é 11 e qualquer coisa, que foi quando eles morreram na tempestade. Todos estão mortos, entendeu? 11h30, Todos estão mortos. Então é basicamente isso que acontece. Há sempre 3 Jesses e ela é obrigada a viver um loop progressivo, vamos chamar assim, porque ela era uma mãe de merda e ela tentou enganar a morte. Tem a treta do Sisyphus, não é? Eu não sei como é que se diz em português. Sísifo. Que até tem ligação com a questão do barco também, do Aeolus, não é? Que ela tentou enganar também a morte e ele foi submetido a uma punição em um loop. E repete a vida pra... Então isso é tipo a mecânica. Assim, eu estou a tentar. Eu sou um pouco prolixo, eu sei, é um bocado complicado para explicar. Mas olha, se tu vês o vídeo de explicar stage por tipo, etapa por etapa, tu vais ficar muito mais confuso do que eu tentei fazer aqui, porque é muito mais complicado, muito mais detalhe e muito mais tipo, como é que se diz, referência a algo que aconteceu no passado. E é basicamente isso o filme. Eu acho que existe uma tentativa do filme de deixar as coisas de uma maneira complicada, certo? E... Tu achas que isso passa para o espectador? Eu não acho. Digo assim, há um certo nível de complexidade, mas eu não acho que complica demasiado e que essa complicação só vem quando tu investigas. Okay. Cara, então... Não, deixa eu falar uma coisa. É o seguinte, assim...
Bem, a ideia então é que aquilo tudo não é algo que está acontecendo para as outras pessoas, Não. né? Todo Não. mundo, sei lá, os figurantes ali não estão vivendo aquela coisa. Não, aquilo é na cabeça da Jess. Ok, É a maldição dela. Aqueles milhões de pombos, aqueles milhões de Célios, tudo isso não acontece. Nada. O que eu queria entender, e essa é a minha dificuldade, é a primeira vez. Você chegou a falar algo sobre isso. Mas Não assim, é a primeira vez. Não tem. Ela, no momento em que é punida, ela é colocada Não. num ciclo. ela foi punida por ser uma péssima mãe. E por matar o filho. E por querer enganar a morte. Tudo junto. Não. A parte do enganar a morte, eu não entendi. Não entendeste? Não. Porque assim, eu entendo... a imagem dele... duas, mas se não tinha duas, eu não entendo. Entendeu? Peraí, o quê? Se tivesse duas Jess, que é o que acontece, que é quando ela morre, fica o corpo da Jess e ela vai embora. Aquilo ali eu entendo. Mas assim, Não se é, houvesse mas isso só não uma existe. Jess, ok, então, o momento que só existe a Jess e o Tommy, e ele, time, sei lá, e eles Tommy. batem Time. eu acho que é time. E eles batem o... oh my God, aquele Kenny! Mas aí... A galera não tá entendendo a cara de sério dele. Vai, Não, Tony. o meu tá muito sério. Aí ela foi com o carro com o filho. E ele morreu. Não sei. Mas Ele morre. por que ela saiu com o carro? Entendeu? O que eu acho, e aí essa é a minha grande crítica ao filme. O que eu acho? Eu acho que eles fizeram uma puta de uma coisa mindfuck mesmo, pra você ficar completamente confuso, mas ele não tem um fio, ele não tem um momento, ele não tem lógica. Sabes qual é o Aquilo problema? fora da O lógica. problema é que tu queres achar um início e um fim quando não existe. Entendeu? Tu queres começar num lugar e terminar no outro, só que não existe isso. O que existe é uma mãe que maltrata o filho, que mata o filho num acidente e que ela tenta... Ela é tipo amaldiçoada, vamos dizer assim, por isso. E da mesma forma... como é que é, Carla? Sísifo? Como é que se pronuncia? Sísifo. Eu devia saber isso, que eu estudei mitologia grega. Mas não. E então, ela aí, aquele momento... Sabes quem é o Caronte? Já ouviste falar da imagem do Caronte? Que é o homenzinho do barco que te leva na passagem. Aquilo é a passagem dela. Ela pode, das duas uma, ela pode aceitar o que ela fez e tipo, ir com a morte, estás a ver? Então seria algo tipo assim, ela não aceita e ela dá um jeito de voltar. E aí Isso. ela fica nessa maldição, assim, pra sempre. Isso, aí ela diz, take me to the harbor. Tipo, Ninguém leva... sabe como é o primeiro acidente. Não Pois importa. é, não, mas eu acho que é isso que o Ricardo tá querendo dizer. Porque no final, tipo, ela meio que só foge com a criança porque ela já tinha passado por aquela desgraça toda, assim, né? Tipo, mas a primeira Jess, antes, tipo assim, a que foi amaldiçoada, por que foi que ela pegou a criança e saiu de carro? Tipo, meio que Ela tentando ia- fugir, assim. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela ia para o Porto. Ela estava a caminho do Porto, era suposto o filho ir com ela. Tanto que o irmão do Thor perguntou, agora vai ser sempre o irmão do Thor, perguntou pelo filho. E ela disse, Está na ele escola. Ok. É sábado. Mas assim, Mas era só- suposto, é, mas era é suposto só eles terem ido nessa viagem. isso. A ideia então é que só a primeira então estava indo pro Porto. Porque as outras estavam fugindo do Porto. As outras não existem. Posso ok. dizer mais uma coisa? Elas existem, porque ela tá amaldiçoada, então ela fica voltando. Não existem. O mundo real é esse. Ela morre, ela é amaldiçoada e acabou. O mundo real acabou aí. A seguir, Sim, começa a seguir, o que começa a partir de que ela entra no táxi, que é o início da maldição, é tudo na cabeça dela. É só isso. Sim. Então isso já não existe. Eu vou apontar duas coisinhas aí. Primeiro, ela vai a caminho do Porto, que é, normalmente, onde é que os elfos vão? Vão para o Porto, para fazer a passagem. O Porto é a passagem, É a passagem. ok? Isso. É muito subjetivo, mas é significativo. E depois, o que nós vemos
Sabem quando a gaivota bate no vidro e ela tem que parar? E depois um monte de gaivotas lá. Isso. Mas tem uma banda a treinar. Isso. Uma bandinha a tocar. Isso. E o símbolo dos é tambores Aeolus. é o mesmo dos tambores lá da banda musical do barco. Do barco. Tem o símbolo do Aeolus. Então, ela construiu... Vocês não viram esse? Ok, pronto. Mas sabem que quando acontece o acidente, Tem uma cena de um menino no chão com um tem um menino no chão Super com sei, um tambor. E o É símbolo o mesmo do mesmo da banda musical do barco, lá naquele salão onde eles se encontram comida, também tem lá instrumentos musicais e é o mesmo símbolo. Então tudo isso é uma construção. Quando o Miguel diz que é uma maldição, eu não tenho nada contra, porque eu não sei qual era a intenção do realizador, se era, ou também não interessa a intenção do realizador, o que interessa é a opinião de quem vê, não é? É as conclusões de quem vê. Para mim, não é uma maldição. Para mim, o que acontece ali é uma tentativa infrutífera, mas repetida, de redenção. Ela cria toda uma narrativa em que ela passa a ser a heroína e deixa de ser a pessoa que maltratava o filho, independentemente de todas as razões socioeconómicas que podiam levar a uma situação dessas. Quando uma mulher está sozinha, tem um filho que tem necessidades especiais, tem um emprego da treta que não paga nada, é óbvio que a saúde mental também não é a melhor. Por isso não cria um ambiente melhor para criar uma criança. Mas para mim, aquilo é tudo uma tentativa de redenção. Todo aquele processo é ela tentar ser a heroína. Por isso é que ela volta e mata a mãe original que tinha, porque na verdade ela quer matar aquela parte dela que tratava mal o filho. Sabe porque é que isso está errado? Porque quando ela aparece na praia, ela tem um wipeout da memória. Não interessa. Eu não acho que ela tenha. Tem. Pensa, que Mesmo não, cara. que tenha, não Por interessa. que ela matou porque aquela mulher tão o rápido? wipeout da memória é fruto da mesma Sim. alucinação que ela está a ter, em que ela é a heroína. Sim. E nós somos sempre os atores principais da nossa própria história. Então, na cabeça dela, cria-se toda essa narrativa que encaixa em tudo o que ela precisa ser, que é a heroína, que salva o filho e que tenta salvá-lo. Oh, Carlinha, isso faz todo sentido. Eu acho que tem lógica. A questão é que ao achares que é só uma tentativa de redenção, etc., tu estás a ignorar como é que se diz? Os simbolismos, por exemplo, do Caronte, os simbolismos do Sísifo, estás a ver? Não estou, porque ela vai para o Porto. Até porque quando ela tá no... E ela submete a ela mesma a essa... Ela submete-se à maldição porque quer redenção. Eu não acho. Eu acho que é a morte que a amaldiçoou da mesma forma que aconteceu no mito grego. Deixa-me também não foi ele. Mas assim, Sim, diz. O paralelismo é esse. Quando a Jazz ela entra no barco, ela já sabe que o filho morreu, ela sabe de tudo que aconteceu. E eu tenho dificuldade em achar... Não, que ela não sabe que o filho morreu. Ela sabe. Não ela sabe. Não sabe. Ela quando dorme... Ela tá olhando... Não, mas ela não tá dormindo. Ela está olhando o filho e ela mesma morta no essa parte aí. Chega atrás, tá. Ela tá acordada. Isso. Então, ou seja, ela foi pro porto com o objetivo concreto de fazer tudo acontecer de novo para ela encontrar com o filho novamente. E lembrando... Um dos momentos em que ela mata alguém, que ela dá uma pirada e mata geral, ela fala, desculpa, é que eu amo meu filho. Tipo assim, eu tô fazendo isso aqui tudo por ele. E é por isso que tem todos aqueles momentos, as cartas, mata todo mundo, porque essa foi uma parte que eu tive dificuldade, mas depois que o filme terminou eu entendi, o mata todo mundo não é tipo, mata todo mundo que vai dar um restart, vai ficar tudo bem. É mata todo mundo para você poder sair daqui e ver seu filho de novo. Isso, é para ela voltar. Porque ela acha que se o loop, ela acha que para quebrar o loop ela tem que matar toda a gente. Mas ela conseguiria escapar. Ela acha que ela conseguiria escapar depois. Sim. Eu não digo o contrário, mas isso faz parte da visão distorcida dela de que a heroína
ultrapassa qualquer obstáculo, não é? Seja, sim. deixar um rastro de talis Então, mas eu acho que, concordando contigo, eu acho que cada versão da Jess acha que está a fazer o que é certo. Sim. Ela tenta fazer o melhor. Uma né? acha sempre que a outra é impostora e não existe sequer uma original, porque aquilo nem aconteceu. Por isso que eu acho que é uma maldição, entendes? Só uma coisinha. Fala. Para mim, o que aconteceu inicialmente, mas pronto, isso é a minha opinião. Repara, deixa-me só fazer aqui um preâmbulo. Quando ela mata a outra Jess, ela mete-a dentro de um saco. Jess vestido, ela mete-a dentro de um saco grande preto e dentro da mala. Uhum. Por muito violento que seja o acidente, nós estamos a ver o saco a abrir-se, a mala a abrir. A mala abriu, isso estava para ver. Mas o saco a abrir e o corpo a sair, não. O que aconteceu foi que essa primeira vez ela realmente teve um acidente, mas a Jess, vestido com o filho atrás, teve um acidente. Sim. E depois ela estava estendida no chão. E aí é que apareceu a Jess de calções, que desde o início nunca foi uma pessoa, porque já era só uma... Sim. Uma imagem entidade. da Jess. Sim, essa Jess aí, essa Jess que é que nós vemos, ela não existe. Na realidade, a que existe, ela foi tipo, sei lá, eu digo que ela foi amaldiçoada, tu dizes dessa coisa aí, que eu também concordo, só acho que ela está realmente amaldiçoada. Eu acho que é uma maldição na mesma, só que se calhar imposta, Com perspectiva diferente. trazida por ela mesma na esperança de conseguir a redenção, porque eu acho que existe ali só o facto dela voltar e matar a parte dela, ou matar, não é? A parte dela, ou querer matar a parte dela que tratava mal o filho, e sim, Mas, Carlinho, ela mas realmente tem vontade de mudar a história. E... Sim, mas ao mesmo tempo tu tens que te lembrar que ela esteve em contacto com outras Jesses e ela acha que ela é original. A Jess que nós estamos a ver, ela acha que ela é a Jess original, então ela tem que matar as impostoras. Exato. Ela é a mãe do filho. Só E um ela não- detalhe. Peraí, e ela não reconhece essa Jess vestido como a verdadeira, até porque como ela perdeu a memória quando ela dormiu no barco, ela não sabe que ela maltrata o filho. Então quando ela vê aquela Jess... Então, quando ela vê ela maltratar o filho, ela simplesmente é uma impostora bosta a tentar bater no meu filho. Eu não sou, tipo assim, que é isso? Eu vou matar essa caixa. Então, eu não pensei nisso assim. O que eu pensei sabe foi por quê? ela viu e ficou zangada porque uma parte dela realmente tinha maltratado. Porque assim, como que apaga a memória só a parte de ela não maltratar o filho, mas ela sabe que aquela é a casa dela, aquela é o filho dela? Eu acho que essa parte... Quando ela concordo com isso dorme, aí. ela diz exatamente isto. Eu tive qualquer coisa tipo, eu tive um sonho estranho, ou uma coisa assim. E ela acorda super abananada. Tu vês na cara dela que ela está super abananada. Ela tipo, ela não sabe direito. Mas ela chega abananada, eu acho, cara, o tempo todo. Mas assim, Pra Mas mim ela uma tá coisa que abananada. Até ela chegar no navio, táxi ela é até ao abananada. porto. É porque ela dormiu no táxi até ao porto, depois dormiu no barco, Estás a ver? E É quando ela dorme ou e morre. depois afogou-se, supostamente, e acordou na praia e Porque ela diz, repete de novo. ela quando chega ao barco, ela diz que deixou o filho na escola. Então ela não sabe que morreu o filho. Eu acho que ela dá Ela uma tá no- desculpa, assim, entendeu? Porque ela já Não, sabe. não é. tipo assim, ela sabe que o filho tá morto e ela Não, tá não sabe. Oh, gente, não sabe. recuperar Isso o filho dela. Isso é um esticanço muito maior do que dizer que ela perdeu a memória e quando ela dorme, porque ela um demora padrão. muito. Mas porque na hora que ela demora muito chega para no dizer onde porto, está o filho. na hora que ela chega no porto, ela não dormiu nem nada. Na hora que ela chega no porto, táxi. Dormiu no táxi. ela dorme no táxi. Dorme. Ricardo, você É acabou passagem. de ver o filme, tem meia hora que você viu. Mas na hora do táxi, eu tava já no desespero de vir aqui pra você mandando mensagem, eu te respondendo. Não, mas olha aqui, só. eu queria falar uma coisa. No acidente do táxi e que tá a mulher caída no chão, ela tem uma maquiagem de sangue de uma forma que, pra mim, é a mesma Jess mascarada que você falou em alguma... Não acho que é a mesma. Gostaria de Não- fazer essa ligação. Não é de alguma porque... forma. Mas é a mesma. Por que aquela mascarada tem um machucado que ela tá sangrando aqui? Porque é que tem? E Porque em a outro Jess... momento ela tem isso. Porque Fora a Jess- aquela. Porque a Jess chega na casa e dá-lhe uma machadada aqui. E o Isso. sangue escorreu. Não, eu sei. Mas a mascarada, aquela que você falou que não era nem a 1 e nem a 2, que tira a máscara, que você falou que... Todas elas são mascaradas. Não, As três velho, Jess vão ser a primeira mascarada do filme.
A primeira que tira, ela tá com um sangue como se ela tivesse tomado um puxadão. Porque ela levou um tiro. A altura em que a Jess que nós estamos a ver, já entrou o grupo 2. A nossa Jess, vou chamar a Jess que é mais fácil, que é a protagonista. Ela vai ao teatro e a Jess anterior a ela aparece para matar a Sally e o Dowie. Mas naquela versão do ciclo, a Jess que nós estamos a ver, ela dispara e tira-lhe até lhe sai um pedaço assim da máscara. E como é uma shotgun, não sei se sabes como é que funciona a shotgun, ela não dispara uma bala. Ela abre. Várias. Então, ela tipo machucou ela dessa forma. Até porque há uma altura que ela tira a máscara. A primeira vez que nós vemos que o assassino é a Jess, ela já está a sangrar. E ela depois leva o Dowie e acho que a Sally, porque ela sabe que eles têm que morrer, ela vai levá-lo para o quarto onde mata o Dowie e depois, posteriormente, a Sally, à beira da frente do barco, ela já está a sangrar ali. É a mesma cena. Eu tenho coisas a falar, assim, mas uma delas é uma pergunta que pode ser respondida depois, mas que é: e aquela menina que desaparece, né? Que não vai parar no navio? Por que ela não vai parar no navio? Mas a outra coisa... Calma, depois pode responder. Sim, vai. Mas o que eu penso é, tipo, mesmo que a Jess tenha dormido no táxi, pra mim, quando ela acorda e ela chega no porto e ela fala que vai voltar e não vai, ela ainda tá ligada no que aconteceu, mas ela sabe que ela tem que entrar no navio pra ela tentar alguma coisa de novo, entendeu? Então eu acho que ela não esqueceu ainda. Ela pode até esquecer quando ela dorme dentro do barco, certo? Isso. Porque aí ela meio que tá brigando pra tentar voltar pro filho dela, assim, de novo, mas ela, tipo... Ela esqueceu do acidente, eu acho, aí. Pode ser, mas, assim, alguma coisa acontece esquisito, de fato. Mas quando ela dorme do táxi, eu acho que ela não perde memória nenhuma, tipo, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. É isso? Isso. E agora, por que a menina não aparece no barco? A menina, em todos os vídeos que eu vejo sobre o assunto, toda a gente acha que a menina sobreviveu. É a única que não está... É a única que se salvou, não é? Sim, na versão da cabeça da Jess. Não sabemos o que é que aconteceu na realidade mesmo. Porque o que aconteceu na realidade não importa. Porque o que importa é que ela é amaldiçoada ou entra num transe, não importa. O que importa é essa treta aí, é esse ciclo que começa no momento em que o filho morre. Então é meio que secundário se aquela menina estava no grupo inicial e realmente sobreviveu, ou se ela sobreviveu na versão da maldição. Em princípio sobreviveu porque ela não entrou no navio. No navio, sim. Quem entra no navio supostamente está morto. Sim. Por isso que as horas deles estão na hora que eles morrem. Agora também podes interpretar que a menina foi morta na tempestade. Isso eu acho que não é relevante, sabes? Tipo assim. Não, acho que tem uma relevância, assim. Porque a princípio todos eles morreram, né? Sim. Então por que ela não foi parar no navio? Eu acho que é relevante isso. Mas por que estás a dar tanta importância a uma personagem secundária que é perdida no barco? Aparece 10 minutos. Porque é uma coisa que a princípio não faz sentido nenhum. Por que ela não tá no navio? Mas na verdade, eu não sei se todo mundo morreu. Porque assim, se o que aconteceu foi antes, se o acidente dela com o filho foi antes, ela não tem a menor ideia do que aconteceu naquele barco. Exato, por isso que é uma maldição. Tá. Mas é engraçado que ela criou, então... Aquilo é uma continuação dos planos dela. Ela nem sabia que estariam naquele barco. Tipo essa moça. Sim, aquilo é uma continuação dos planos dela, supostamente. Sim. E depois nós tudo... vemos que o barco provavelmente já foi palco de, ou ainda está a ser palco de coisas semelhantes, porque ele era um barco muito antigo e não fazia sentido ainda estar... Tipo, o barco não existe de todo, não é? Triângulo das Bermudas, barco perdido. Exato. É engraçado que eu não tinha feito a associação e depois, aliás, quando comecei a ver o filme e vi que eram sobre um barco, e eu, triângulo! Só aí é que eu entendi porque é que se chamava triângulo. Vocês repararam que sempre que a Jess
completa um ciclo ao ponto de aparecer um novo grupo, o novo grupo aparece sempre do lado oposto do anterior, do barco. Repararam nisso? A primeira cena aparece o barco vindo assim. E vamos dizer que o grupo 1 está do lado esquerdo do barco. Aparece essa cena. Tipo, isto é o barco e ele está aqui, vindo para cá. Aí acontece aquilo tudo, a Jess cai. A Jess anterior à Jess que nós estamos a ver cai do barco. E quando aparece o novo grupo, aparece do outro lado. É um espelho, estás a ver? Eu não reparei. Interessante. Não reparei nisso também. Mas faz estaria sentido, o se navio eles tivessem visto um voltando. corpo, se eles tivessem visto um corpo a cair do navio, também já não iam tentar entrar no Exato. navio, né? Vamos para ali. Em princípio. Vamos para lá que eles matam gente. É. Mas e aí, digam o que é que vocês acharam assim de... O que é que vocês curtiram, o que é que não curtiram? Porque uma coisa é discutir como é que funciona, né? Outra é vocês gostaram, não gostaram, como é que foi? Não, dá pra passar o tempo. Eu acho bem legal. Eu acho, Não é exatamente um elogio, né, cara? Mas é porque tem filme que você tá olhando e você vira, que saco, acaba logo. Nem passar o tempo serve. Exato. Mas assim, é isso. O meu grande problema no filme é que eu não achei, e talvez não era o meu objetivo, não era o objetivo mesmo, eu achar essa lógica primordial, assim, como que tudo começou e tal. Então, o que ficou na minha cabeça é que parecia assim, ó, a gente vai fazer uma misturança, assim, de filme, de coisa, mas sem objetivo, sem lógica, assim. É tipo, só pra vocês ficarem, caralho, mas e aí? Como é o começo, mas é isso, é uma coisa que eu talvez estivesse procurando. E tem uma coisinha que eu não gosto, que me lembrou um pouco aquele filme Ponto de Vista. Eu acho que em Portugal ele chama Ponto de Mira, que eu dei uma pesquisadinha. Que é um filme que tem o Forest Whitaker, tem o Matthew Fox, tem vários atores, enfim, que é um filme que fica repetindo muito as mesmas cenas. Tipo assim, chega uma hora que vira... Não, tá, eu já vi isso, tá ligado? Isso aí, eu não preciso ver essa cena de novo. Tu sentiste isso? Eu achei legal que... Então, respondendo às tuas duas coisas. A primeira, eu acho o seguinte. Tu és capaz de ficar um pouco desapontado, e isto não é julgamento de valor, nem nada que eu estou a fazer, mas tipo assim, tu és capaz de ficar um pouco desapontado se tu fores à procura de uma cronologia mais comum dos filmes. Princípio, meio e fim, E realmente a proposta do filme não é essa. E isso é uma das razões porque eu gosto muito do filme. Porque ele não tenta começar uma historinha e fazer um mito do herói, ou, sabes, tipo uma coisa mais clássica. Ele começa a meio, cronologicamente, na vida da Jess, ou na maldição da Jess, ou o que seja. E já respondendo um bocado à segunda coisa que estás a dizer, eu acho que o filme faz bem em acompanhar uma Jess só. Sim, porque eu realmente ficaria também chateado se ele volta, tipo o Código Base, aquele filme Código Base, do trem, que ele volta no trem para desativar a bomba. Sim. Eu ficaria um bocadinho mais aborrecido se fosse esse modelo em que volta e tu vês a mesma coisa. Mas tu não vês a mesma coisa. As mesmas coisas acontecem, mas sempre na perspectiva dela, que adiciona alguma coisa, porque tu vais descobrindo o que acontece com ela, com uma versão da Jess. Então eu meio que discordo das duas coisas, mas eu obviamente respeito e eu entendo que essa possa ser a tua opinião, porque o filme dá espaço para isso. Eu concordei com o Miguel, exatamente, porque eu não senti essa repetição e não fiquei chateado com a repetição, assim. Até porque não repete, mas eu gostei desse negócio, assim, de que você vai entendendo junto com ela, que você só precisa de uma Jess pra de fato entender tudo o que tá acontecendo, né? Você não precisa passar pela mesma coisa de novo e tal. Mas você percebe que as coisas estão se passando de novo por causa das outras Jess que vão aparecendo no meio do caminho, né? O que é obrigatório num filme de loop, né? Se o filme tem loop, se ele não repetir, não é um filme de loop. Isso, só que ao invés de você ficar pulando de uma Jess para outra, você fica numa só e você vai vendo as outras aparecendo e desaparecendo, né? Eu achei isso legal, achei bastante legal, na verdade. Eu achei legal que cada uma meio que tem um visual um pouco diferente, até para te ajudar, assim, a separar uma da outra, né? Então, tipo, a principal, no final das contas, ela tá só com a blusinha branca e com a calça, ou com o short, né? O short. E as outras vão mudando, assim, né? Uma não tira o casaco, a outra não sei o quê, a outra tá de vestido.
Então você vai conseguindo separar visualmente cada um. Eu achei isso um trabalho legal também. E eu achei bastante interessante no final das contas. Eu não pensei nisso tudo, esse drama todo de mitologias e tudo mais, mas para mim estava muito claro, assim, desde o começo, que era uma pessoa que, tipo, estava tentando voltar pro filho dela, né? Então, tipo, ela estava tentando reconstruir alguma coisa, assim, que ela tinha destruído. E assim, eu fiquei interessado quando ela chega na casa dela de novo e que ela vê a mãe, a outra ela, né, tipo, maltratando o filho dela. Eu não sei vocês, mas eu não via ela como essa mãe, exatamente porque ela é uma pessoa que tá tentando voltar pro filho, né? Então, quando ela Tu és chega... iludido como ela, né? Exato, eu me senti iludido mesmo, assim, como ela se iludia, né, pelo visto. Quando tu vês ela a fazer aquilo, tu queres que ela se foda, não é? Tipo Mas assim. que mulher filha da puta, por que ela tá fazendo isso tudo, né? Tipo, se ela é uma pessoa ruim. Mas é interessante pensar nisso, né? Tipo, que ela, por exemplo, se for essa questão de fato, né? Que ela morre no acidente, ela, tipo, vai parar no barco do Caronte, ela dá um jeito de voltar e na verdade, isso coloca ela numa maldição. É muito interessante, eu acho, né? Essa questão dela tentar fugir e tentar se reconstruir como pessoa, assim, né? Como família. Ó Eu achei Fábio, isso muito legal. não sei se vocês repararam, mas tem 2 momentos em que o realizador ou o editor, ou o que seja, ele sobresaturou a imagem, que é o começo e o final do loop. Uma é na cena em que eles morrem no barco. Todos. E outra é o momento em que tem um acidente do Tommy. São dois momentos em que está sobresaturado. Que eu acho que exatamente tem aí a ver com as memórias, entende? Cara, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de tem que ver o filme de novo. Que ela tenha perdido tantas vezes assim, a memória. Porque, assim, para mim, quando ela chega em casa e vê outra dela maltratando o filho, e a primeira reação dela é matar aquela mulher, tipo, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Não é tipo... Porque, assim, cara, se eu chego na minha casa agora e eu vejo eu maltratando... o que é que tu fazes? Não, mas eu vou pirar, porque sou eu, tá ligado? Mas você, tipo, pegaria um machado e mataria você mesmo? Acho que não. Não, exatamente. Eu acho que a ação dela foi muito assim, eu sei o que está acontecendo e eu não quero que isso aconteça mais. É diferente de você chegar e dizer, que porra é essa? Eu vou dar uma machadada na cara dessa pessoa. Ricardo, mas eu posso... Então, mas eu posso estar enganado na questão dela dormir, dela aparecer na praia, de perder a memória aí. Eu não tenho exatamente a certeza. Eu tenho a certeza absoluta que ela perde a memória quando dorme no barco. Isso eu tenho a certeza absoluta. Ali eu entendo, ali eu concordo. Porque ela tem que perder a memória dos fatos, senão... Ela entrou no barco do Caronte e ela está perdendo parte do que ela viveu. Assim, concordo. Agora, pode ser que ela perca também no momento do... É porque eu não vi o filme de novo, eu vi só um vídeo. Pode ser que ela perca de novo no momento em que ela meio que começa lá com o Caronte. Estás a ver? A tal sobressaturação do ciclo, que mostra, da imagem que mostra o início do ciclo. Pode ser aí. E tu, Carlinha, estou curioso para saber a tua opinião de pessoa que não adora filmes de terror. Eu gostei muito de ver, não me custou nada, não foi nada complicado de ver, não, porque lá está, é pessoas a matar e tal, é sangue, não é. É legal. Mas então, legal. Calma, eu não quero te interromper, assim, mas eu senti, como eu falei lá no começo, que não é um filme de terror, né? É possível que seja por isso que eu não... Fábio, mas eu defendo isto. É um thriller. Então, eu defendo isto... Thriller paranormal, sei lá, mas não é terror. É fantástico, eu diria até. Isso, fantástico. Por causa da ligação à mitologia, Mas olha só, eu defendo o seguinte, e é uma coisa até que era recorrente quando nós fazíamos os nossos sorteios dos filmes, e vocês diziam, esse filme é de fantasia, esse filme não é de sci-fi. Eu acho que nós temos que ver além do que nós consideramos, entendes? Porque eu acho que muitas vezes deve haver aquele tipo de pessoa que simplesmente vê um monte de mortes ou tem um assassino e mata e tem uma música um bocadinho mais tenebrosa e uns jump scares, estás a ver? Aqueles saltos, e para ela aquilo é total terror, estás a ver?
E para alguém que já viu um filme de terror, sei lá, como o Conjuring, ou como o The Ring, ou o Rec, ou coisa assim, acha que aquilo não é terror, que aquilo é tipo um suspensezinho com umas mortes. Então eu acho que nós temos que manter, eu defendo que nós temos que manter aberto e tipo assim, se isto facilmente pode ser reconhecido como um filme de terror por alguém, então é um filme de terror. Ok, mas voltando para Carla, né, que estava começando a dar a opinião dela, a gente roubou. Vai, Carla, vai, Carla. Patriarcado. Eu não vou entrar nisso se é terror ou não, porque sou a pior pessoa para fazer essa avaliação. Não senti que era assim, dei uns saltinhos e tal, mas foi pouca coisa. Eu acho que é um filme que entretém, e isso não é negativo, é exatamente isso que se espera de um filme ou de uma série, é que te entretenha durante um bocado. Eu gostei bastante de ver e gostei depois de tentar explorar, também porque provavelmente faria na mesma, mas por causa de depois saber que íamos fazer o podcast, depois fui para trás alguns bocadinhos para confirmar isto e aquilo, para voltar a ver o acidente e depois apanhar aqueles detalhezinhos lá do tambor e essas coisas assim. E achei interessante a forma como escolheram fazer esse loop, que não é uma coisa tipo o dia da marmota, não é? Que estás constantemente a viver o mesmo dia. É um filme super famoso do tempo. Sim. Bill Murray, né? Mas não dá essa sensação de estar sempre a ver a mesma cena repetida, porque está sempre a adicionar detalhes novos, porque durante algum tempo nós não sabíamos como é que o Victor tinha ficado machucado, Isso. não é? Verdade. Machucou. Magoou. Mas durante algum tempo nós não sabíamos, mas sabíamos que ele culpava a Jessie. Então depois, quando percebemos que havia uma Jessie, pensámos, eu pensei pelo menos, se calhar foi a outra Jessie, mas não, quer dizer, foi a outra Jessie, mas não tinha sido de propósito, era toda aquela história que machucou sem querer, não é? Foi meio que sem querer. Carla, deixa-me te interromper só um bocadinho para fazer uma pergunta a vocês três sobre o que tu acabaste de dizer. Deixa, por favor. É o seguinte, vocês em algum momento acharam que havia 3 Jesses ou achavam que havia 2? Não, a certa altura tinha que haver 3. Não, porque tu achavas que eram 2? Não, nem pensei, nem pensaste. Eu não pensei na quantidade, assim, mas tava óbvio que era uma coisa, tipo, que as Jesses iam continuar aparecendo, mas eu não pensei, tipo, que a todo momento existiam 2 ou 3 Jesses. Aliás, a certa altura eu pensei, todas as Jesses estão no navio. A certa altura foi isso que eu pensei, tipo, o navio é povoado de Jesses. Sim, por todo lado. E a certa altura já não vai caber mais gente, porque tem Jesses em todo lado. Eu confesso que eu achei tosco a cena com as 1000 Sallys lá. Quando ela chega e tem 1000 Sallys deitadas ali. Foi uma das minhas cenas favoritas. Foi ver aquele monte de Sallys e foi tipo, isto é horrível. Mas eu acho que, tipo, que não eu acho que não combina. É porque o Downey... vai. O Downey, que é o namorado da Sally, ele é tirado sempre para o mar pela Jess, por uma das Jesses. O Greg sim. Acho que o Vitor também. Acho que também. Aí o Greg é escondido. E a Sally, como não é escondida, não é tirada, ela morre sempre naquele local, tem que ter um monte de Sallys ali. Porque é a única que não é nem escondida, nem jogada pelo barco. Pois é. E faz aquele paralelismo depois com um monte de gaivotas. Achei isso, assim, muito creepy. Não me lembro como se diz. Assustador? Mas não é assustador. É só horrível, assim, nojentinho. É meio mais nojentinho. Eu já não consigo ver direito as teclas aqui. Arrepiante. Arrepiante, segundo o Google.
É arrepiante um pouco, talvez. Mas ao mesmo tempo meio poético também. Aquele monte de salis e o monte de gaivotas. Eu adorei a parte do monte de gaivotas. Porque no momento em que ela tira... No momento em que ela tira a gaivota e tu vês que ela continua no loop, tu achas que ela está fora do loop, porque ela apareceu na praia. Pois, tu achas que acabou e ela conseguiu sair. Ela mesma. Ela conseguiu sair. Não conseguiu. E fica assim é assim um sinal que é ao mesmo tempo poético, mas muito triste, de uma tarefa que não vai ser completada, que ela nunca vai conseguir, e vão sempre haver mais gaivotas e mais salis e não que encaixa no que tu estavas a dizer da redenção, não é? Do feeling de eu tenho que me redimir, mas não consigo. Há sempre ali um detalhe que me mostra, ok, eu ainda estou... Então uma coisa que eu acho... Eu não acho que seja possível conseguir, porque eu acho que por um lado, quando ela se coloca na situação de tentar a redenção, porque ela odeia aquela versão dela que existia antes e que maltratava o filho. Quando ela perde o filho, não é? Ele morre e ela percebe-se e ela arrepende-se de ter tratado mal e de não ter aproveitado melhor o tempo com ele e de não ter feito as coisas da forma certa, mas ao mesmo tempo eu não acredito que ela se perdoe, e por isso a redenção nunca vai a lado nenhum. Sim. Ela própria é muito bom o filme, gente. O filme é muito bom, eu já falei. Eu acho assim que é um take. Como é que se diz take em português? É uma abordagem, uma tomada. Não, fala take, acho que é possível. Take ou abordagem, pronto, à questão das viagens de tempo e múltiplas linhas temporais que não foi feita. E eu acho que eu realmente considero o filme uma obra-prima. Sei que vocês não consideram tanto, mas eu considero porque eu acho que é uma obra-prima porque ele é profundo. Ele é um filme que tu vês, ele entretém. Aí tu vês de novo, tu entendes mais coisas. Se tu pesquisas sobre o filme, tu vês um universo de coisas que dá para fazer um vídeo de 30 minutos só para explicar. Mas eu acho que tem uma limitação nisso aí. Deixa acabar aí. Só para explicar as questões temporais. Depois tem todo esse contexto do que a Carla está a falar, de redenção, da mensagem de arrependimento, da mensagem de prioridades na vida, porque ela não prioriza o filho, que sim, são secundárias, porque o filme ele super foca na questão do medo e das mortes e dos loops. Tudo bem, eu sei que não é o foco, a questão da redenção, que é mais secundário, mas se tu quiseres ligar a questão dos mitos e aprofundar no filme, etc., tu consegues ver essas coisas. Então eu não acho que é um filme fácil como é a maioria dos filmes de terror, entendes? Eu acho que é uma abordagem muito válida e que mais gente deveria arriscar assim, e eu acho também que por não ser que o filme, eu acho os atores ok, não são mas são ok, eles desempenham ok. A direção é ok, a edição é muito boa, a música não é nada ruim. Então porque é que ele não foi, se fores ver o box office, a bilheteria? É porque ele foge do... treta. Exato, porque ele foge, e quando foge eu gosto. Por isso que eu gosto tanto do filme, porque ele foge da... Não é que eu não gosto dos outros filmes que têm uma certa fórmula, mas como ele saiu e não saiu para querer ser diferente, ele realmente é diferente, na minha opinião, eu fiquei a adorar o filme, assim, muito. E para mim, já disse 30 mil vezes no podcast vosso, que é o melhor filme de terror ou de thriller, se vocês quiserem, já mais feito. Será que o diretor achou que rolaria essa discussão toda? Porque tem umas coisas, né? O cara faz a obra, beleza, escreveu o negócio aqui. De repente as pessoas começam a discutir e o cara ficou pensando... Ricardo, Ricardo, se tu fores procurar na internet, tem meia dúzia de vídeos a explicar. Não existe essa discussão, é muito de nicho, essa discussão toda que tu estás a falar,
É muito nicho. Não é um filme... É um filme que ainda precisa ser redescoberto pelas audiências de pessoal curto thrillers do Virar espaço. cult, né? Isso, ainda não é. Não é ainda. Miguel, agora o que o Ricardo estava a descrever é mais ou menos o que aqueles buracos profundos em que nós nos metemos às vezes a discutir Harry Potter e não sei o quê. E depois, tipo, a J.K. Rowling não pensou em nada pensou. disso. Não pensou, velho. A gente que Nós vai temos criando, esses buracos juntando as profundos. coisas. Sim, o Fábio também participou em algumas, acho eu. Tipo, ela não pensou em nada disso. Mas tu não Mas é concordas? divertido que tenham ficado essas pontas Carlinha, soltas para explorar. mas tu não concordas que no momento em que tu fazes uma coisa que é flexível a esse ponto e consegue ter lógica, não é bom? Porque uma coisa era tipo deixar vago porque quer ser preguiçoso e não dá para aprofundar. Outra é quando dá para aprofundar e depois faz sentido, ou tu consegues encontrar uma lógica nas coisas que tu estás aí a teorizar. A resiliência humana também é qualquer coisa, não é? Porque nós para procurar sentido não há com este povo, meu Deus. É trovão, é Deus. Eu acho que tipo... Era Deus que estava a tentar castigar o Fábio por causa do microfone. Exato. Por causa dos problemas de microfone. Exatamente. Pois é, eu acho que, tipo, que existiu com certeza uma ideia aí do filme, óbvio, pelo nome dos navios e tudo mais, assim, de criar isso tudo. Mas, de fato, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, eu não acho que as pessoas esperavam que a gente fosse ter. Mas tá valendo, eu acho que tá valendo, assim. E como eu tava falando, tipo, é um filme que, a princípio, foge do padrão, assim, né, da jornada do herói, que é tipo, que se repete em todos os filmes e tudo mais, não foge, mas ele tenta usar isso de uma maneira diferente, e isso faz com que ele seja intrigante, que foi a primeira coisa que eu falei pra vocês, né, quando eu assisti, falei, cara, é um filme intrigante, porque ele tenta usar as coisas de uma maneira diferente. E eu gostei, no final das contas. Tu não há, para complementar o que tu acabaste de dizer, eu acho uma jogada muito boa eles utilizarem um clichê do terror que é o grupo de teenagers bonitos ou pessoas da moda ou pessoas cool, só que não é sobre eles, não é? É um pouco mais. Eu digo assim, a narrativa não faz com que tu queiras te importar por eles. Foda-se eles morrerem, tu só queres saber o que caralho está a acontecer. Sim, e como o foco é baseado nas mecânicas do mundo, é por isso que eu acho que é totalmente intencional. Porque se não fosse intencional as mecânicas do mundo, eles iam focar nas personagens. Tu ias querer que a Sally conseguisse salvar, ou ias querer que o Greg, que parecia um bom rapaz, o dono do barco, não é? Do barco que depois leva ao navio. Tu ias querer que ele sobrevivesse, sei lá. Mas não é baseado é na mecânica. Isso, você não se importa, né? Tipo, você só quer, de fato... Só a Jess. A Jess, óbvio, a Jess é importante, e você só quer saber o que tá rolando com a Jess, porque você sabe que o problema é com ela, né, o tempo todo. Claro, senão ela não sobreviveria, né? Pois é. Mas assim, gente, por uma questão de tempo até do nosso episódio, eu acho que a gente pode partir, assim, talvez para umas considerações finais e dar umas opiniões aí definitivas sobre esse filme. O Ricardo tá mandando mensagens aqui por texto, mas eu vou jogar aqui no episódio. Eu tô um pouquinho. Perguntando se alguém ficou bêbado. Eu posso dizer que eu tô mais ou menos aqui. Pô, eu tô no meu terceiro latão. Só esta parte aqui, ó, Fábio. Só esta parte aqui, assim. Só essa parte, né? Tá bom, tá bom. A Carlinha tá meio vermelhinha, eu diria. Toda vermelha, parece um semáforo. 2 copos de vinho. 2 copos de vinho. Mas assim, então, olha só, eu acho que começando a questão das considerações finais, eu acho que eu já falei, assim, já fiz a minha, mas tipo, foi um filme que eu gostei bastante de assistir, que eu achei muito instigante, exatamente por isso, né, que ele tenta criar uma versão diferente, assim, desse mito do herói. Tipo, ele tem uma heroína, né, mas que é uma heroína que meio que não se encaixa nesse padrão, exatamente, o que é muito interessante. E eu gostei de como tudo... Eu gostei de tudo, na verdade, como tudo aconteceu. Não é um dos meus filmes favoritos, não. Eu tô... não é um dos meus filmes favoritos, mas foi um filme que me fez, pelo menos, ficar pensando nisso que a gente estava falando, né? Tipo, o que tá acontecendo com essa mulher no final das contas, né?
E isso do início ao fim, né? Porque tipo, quando você acha que você tá entendendo mais ou menos, que é quando ela sai e começa a chegar na casa dela, tipo, você meio que não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo. E achei isso legal, muito legal. Boa. Então, eu posso dizer as minhas considerações também. Pode. Eu quero agradecer ao Miguel por nos obrigar a ver este filme. Sim, é verdade. Não é acidental. A palavra obrigado faz sentido, faz sentido. Não é acidental. Não, mas é verdade, foi muito bom ver o filme. Eu fiquei surpreendida porque falavas que era um filme de terror e tal, e eu não sei, eu estava a imaginar um filme com muito sci-fi, porque falaste em viagens do tempo e eu estava a imaginar assim uma coisa cheia de sci-fi e tal, e depois era uma história assim bastante banal à primeira vista e que não envolvia nada de robôs nem de máquinas de tempo. E foi surpreendente por causa disso, porque eu estava com algum preconceito em relação ao que ia acontecer e depois foi surpreendente porque foi interessante, foi melhor do que eu estava à espera e foi um pouco desafiante também de assistir porque depois eu queria criar algum sentido no caos. E é isso. E obrigada, Miguel. Ricardo. Eu já falei o suficiente. Não, eu acho que é óbvio que o Miguel tem que ser o último. E, Ricardo, conclusão Este aí. episódio é meu. Não, Em memória. eu acho que o que a Carla falou, assim, uma coisa interessante é a surpresa. Me surpreendi. Por mais que o Miguel já tivesse falado algumas coisas. Por exemplo, ele falou várias vezes que era no final que acontecia o barco encontrar outro barco, né? Então foi muito surpreendente para mim que o final era em meia hora de filme, né? Então era assim, é uma coisa que eu, caraca, então eu tenho muito mais filme. Mas e chegou um momento que assim, o que estava rolando no barco, eu perdi um pouco o interesse. Isso que eu estava falando da repetição. Então, mas aí quando ela foi para a praia mesmo, porque eu tinha até esquecido que já tinha rolado essa cena da praia, né? Porque tem um momento que ela sonha com a cena da praia, né? Então, quando chegou aquele momento, o filme me prendeu de novo. Eu gostei muito mesmo do final, assim, achei o final bem legal, mas, como eu disse, eu fiquei buscando uma lógica que não dava para encontrar. E aí, enfim, aí é uma coisa minha, não é a coisa do filme, né? Eu esperando alguma lógica e ele não tendo tanto assim. Mas eu acho que ele suscita um debate bem interessante. Então, no final das contas, valeu a pena. E eu tô bêbado também. Miguel. Então, eu fico contente que vocês gostaram do filme depois de eu ter insistido 15 mil vezes. Yeah! Até acho que já tinha falado mais vezes à Carla ainda, antes até do podcast existir, já tinha dito. Eu sou mais resistente. Poluído a mente dela 30 mil vezes, digo, vê. Eu sei que também tem essa treta, não é? Quanto mais tu dizes para a pessoa ver, menos ela quer ver. Não, e tu dizias que era de terror, então eu não sabia muito bem o que esperar, porque terror não é a minha coisa, e eu pensei, depois vou ver e não vou gostar, e tenho de dizer ao Miguel que não gostei, é melhor. Foi uma merda. Eu já defendi muitas vezes o filme e já falei quão bom eu acho que ele é. Eu acho que a única coisa que eu não disse é que a minha ligação meio que emocional ao filme é porque eu gosto muito da ideia. Normalmente tem 2 ou 3 tipos de escritores, não é? Aquele que planeia as coisas antes delas acontecerem e aquele que escreve um bocadinho mais espontâneo e depois a mistura dos dois, dependendo do espectro. Eu adoro, e eu sou também do tipo de pessoa que pensa tudo antes. Eu gosto muito daquela questão de tudo antes já feito. E então eu sinto a ligação por esse prisma aí, porque eu acho que eles primeiro fizeram a mecânica e depois, ok, vamos fazer um filme em cima disto. Então eu curto muito essa linha de pensamento. E só queria acabar. Começaram a filmar no início, não é? Desculpa, no meio, sim. Desculpa interromper, mas o filme começa no meio da história e tal. Isso, é pensado. Eu acho que ele foi é um filme projetado, assim, sei lá. É metodológico, teve um método para fazer o filme. Eu só queria perguntar a vocês o que é que vocês pensaram ou sentiram quando vocês realmente viram que ela era a assassina,
que eu não consegui nem um pouco esconder no outro episódio do podcast. Eu não pensei Eu acho que já nada. estava à espera disso. Eu não sei se eu tava esperando, assim, mas eu achei ok, não fiquei chocado, não, tipo, porque você começa a entender essa questão dos ciclos, né, na hora que você percebe que ela é assassina. E você já Tipo, tá, tem que- já tá entendendo a questão do ciclo. É porque no final ele tem que fechar com alguma personagem que está dentro do barco. Ele não pode fechar com uma personagem. Seria muito ruim se aparecesse uma 10ª personagem lá que não tinha nada a ver com o grupo e ela fizesse parte da. Imagina o filho, era o filho mais velho. Aí A seria Heather. tipo o pânico, né? I'm not your mother. Heather aparecer. Cara, se a Heather Teve um momento. se a Heather aparecesse, seria muito bom, por sinal. Mas assim, Não. eu achei ruim o iate se chamar Triângulo. Porque, tipo assim, parecia que eles assim, eu quero explicar por que o nome do filme é Triângulo, mas Não assim, se chama a explicação Triângulo? mesmo é muito mais tenso do que isso, mas eu vou botar o nome desse parquinho aqui de Triângulo pra ver se você... O barco do O Greg barquinho, lá é o livro triângulo. chama-se O Triangle. nome do barquinho é Triângulo. O barquinho. Não adiciona nada, né? Tipo Podia assim, não ter colocado, é isso. Podia só não ter. É barato. Isso. É tipo assim, tu és burro, toma aqui mais uma Isso. informação para perceber que... Se você não entendeu nada, o nome do filme é por causa desse barco aqui. É isso. Então, mas isso pode ser visto como uma pista, como é que é misleading em português? Enganadora. Difícil, hein? Enganadora. Que, tipo, é como se calhar tu podes interpretar isso como o filme vai-se passar naquele barcozinho, isto é todo um cenário clichê de um monte de amiguinhos num barco e vai ser sobre isto e não é sobre isso, também podes ver dessa forma. É verdade. Só que não. É. Alguém que vai sem preparação espera que o barco vai ser o palco do filme. Começa de uma forma Leio. muito clichê o filme, não é? Tipo, aquelas criancinhas, não são criancinhas, nem é. Jovens brancos. É os Jovens Backstreet Boys. É Backstreet Boys da Califórnia com cool. Vamos dar pontuações? Eu sei que os homens gostam de dar pontuações. Vamos a isso. 0 a 10. 10 em 10. 10 de 10, Miguel, é isso mesmo? Eu acho. 10. Até pode ser 9 em 10, mas tipo, se ele leva 9 em 10, nenhum filme é 10, de terror em 10 em 10 para mim. Então é 10. Então é 10. E Então é você, 10. Ricardo? 7. Mas espera aí, como filme ou filme de terror? Porque filme de terror eu dou-lhe 10 em 10. Não, Filme 7. geral eu dou-lhe tipo um 8. Nota 7. Eu não é... O Ricardo nem acha que é de terror e tu estás-lhe a pedir uma pontuação. Do género dele, entre o género dele, tu comparando esse filme a outros do mesmo género, dá para fazer dá para dar uma classificação diferente. Assim, comparando chegar lá todos agora, os não. gêneros, eu diria 6. Mas pra... O quê, Fábio? Vou-te crucificar. Nesse sentido de terror e blá 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 e suspenses, 7 para 8, né? Um 7,5 talvez. 8, talvez um 8. Estava a pensar 7,5 também. Estou desapontado com vocês, para dizer a verdade. Não, para mim, em termos de terror, também pode ser 10. Porque Pô, mas 7 é uma Muito puta bem, nota, Carla. cara. Muito Eu não bem, fico- Carla. depois um filme. Eu não fico chateado com minha filha se ela tira uma nota 7,5. Legal, né? É, uma boa Não, nota. 7 tá bom, mas é isso, tipo... Eu acho que juntando todos os filmes do mundo, eu acho que esse filme não merece um 7. Eu acho que merece um 6. Eu acho. Juntando todos os filmes que eu vi, Não, claro. é porque eu não me impo- eu não sou tipo aqueles professores que dizem não, 10 é para mim. Não é assim, Carlinha. 10 é para Deus, 9 é para mim, então é de 8 para baixo. Isso. E então eu não tenho problemas em colocar um monte de gente a ter 7, 7,5, 8, um monte de filmes todos de uma vez. E eu acho 7,5 é justo. Mas pode ser 10 em termos de terror. Porque Do género, sim. Vai Eu mais considero tempo. 10 nesse género. Eu não considero 10 no filme, claro, porque podia ter, sei lá, melhores atores, ou uma trama ser mais sim, desenvolvida, mas não também sei o quê. convenhamos que provavelmente o budget não era, o Não era orçamento grande não coisa, era nada de especial, não é? Acho que tentaram Tipo, fazer metade do melhor, budget vai pra gaivota, né? Por que a gente não tá falando do orçamento?
O orçamento, orçamento verdade. dessa merda. Mas a gente não tá falando porque a gente não tem tempo para isso, porque nosso tempo já bateu há um tempo já. Mas eu acho válido a gente considerar um episódio daqui mais um mês. A gente vai ter para sempre episódios. A gente enganou vocês. 12 milhões, gente. Mensalmente vai ter episódio desse. E aí... Enquanto a quarentena durar, o quarentena antes dos 40 será eterno. Vai existir. Um filme legal de terror para falar, nem é um filme, é uma franquia, é o Blair Witch. Não, franquia, esse eu amaria falar de Blair Witch. Então, eu vi um filme hoje. Blair Witch são 3 filmes. 10 minutos que eu acabei de ver o filme. Eu não quero ver uma franquia, galera. São 3 filmes. Não são só 2. São 3? Tem o terceiro novo. Eu só vi um. Novo, entre aspas. Não viste? Né? É legalzinho. Só vi um. Não, eu topo falar de Bruxa de Blair 1. Tá bem, pode ser. Tá bom, daqui a um mês, então, nós retornamos. Isso, e daqui a um mês vocês vão... Vai ser o último, né? Isso. Vai ser sempre o último. Isso, o podcast vai mudar de nome, vai ser tipo o último episódio agora. Podcast. Isso. Sabes, tipo, quando estás a fazer tese? Estás a fazer tese e é tipo versão final, depois versão final B2. Isso, esta é mesmo a versão final. Na verdade é o quê? É igual a quarentena. Que você acha que acabou e não acabou, exatamente. Aí dá mais um mês, vai acabar. Aí dá mais um mês, é isso que a gente tá fazendo aqui. Eu boto fé, então, da gente fazer um episódio sobre o The Blair Witch Project, né, que é o primeiro. Mesmo filme. Bebendo de novo, hein, lembrando. Bebendo de novo, agora virou álcool, lógico, né, pra aguentar 3 mil mortes por dia. Bom. Também vamos bebendo. juntar aos alcoólicos anónimos, além de tudo o resto. Então, se você beber uma vez por mês... Não é alcoólico anônimo. Não é alcoólico. Nem é anônimo sequer, né? Também não. Você é um podcast. Só fica na internet. Disponível. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez e até daqui a um mês. Até. Tchau! Isso aí, muito bem, então, maravilhoso episódio, que no final das contas não foi o último episódio. Não é. A gente vai continuar fazendo isso daqui com uma frequência absolutamente menor, né? Enquanto houver quarentena. Enquanto houver quarentena. Quarentena dos 40 sobreviverá. Isso, enquanto a gente não fizer 40 também, né? Se a quarentena ficar mais uns 5 anos aí, ainda tá valendo, né? A gente já tem 35? Eu tenho 35. Não, eu faço esse ano, esse ano. Então, eu fiz em fevereiro, né? Sim. Então, pelo menos mais 5 anos de podcast se a quarentena se mantiver aí, né? Mas então, queria aproveitar e agradecer, né, nossos colegas do The Mother Hall. Lembrar vocês de que a gente vai continuar aqui, provavelmente de mês em mês, com um episódio especial aí com essa galerinha do The Mother Hall, falando sobre filmes e coisas assim, porque a gente tem um tempo livre, a gente está em casa ainda, então tá valendo, né? E é isso aí, Ricardão. Foi de boas hoje? Tá de feliz? boaça. Beleza, então. Então, até daqui um mês, Ricardão. Mentira! Se você tá ouvindo esse podcast... E daqui a uma semana, mais ou menos, vai sair o nosso novo podcast, que vai ter uma frequência muito maior. Nosso novo podcast, que é o História Capixaba, vai começar a sair na primeira semana de abril. Então, fica de olho aí nas nossas redes sociais, que você vai ficar sabendo desse podcast maravilhoso. E a gente vai falar sobre o quê? História Capixaba, exatamente. Nós vamos trazer historiadores e pesquisadores. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e sobre o que eles estudam, né, da história do Espírito Santo e descobrir coisas maravilhosas, assim, coisas realmente legais, interessantes sobre a história do Espírito Santo que você também vai achar muito legal e vai valer muito a pena. Então é isso daí. Então até o História Capixaba e daqui a um mês de volta no Quarentena Antes dos 40. Falou! No papel e machucou o papel. Isso, não, ninguém falaria machucou o papel no Brasil, mas tá bom. Mas aqui nós dizemos machucar o papel. Quando machucar é amassar? Machucar. Tá tudo machucado. Como é amassar? Amassar.
É amassar. E por que vocês não amassam o papel? Também amassamos. Nós amassamos mais a massa. O pão, amassar a massa do pão. Ok. Não importa, são Agora está questões confuso porque é que há linguísticas. 2 palavras para a mesma coisa, como se isso fosse novidade. 2 verbos para dizer a mesma Oh, Tá mais confuso que o filme, pra mim. pronto, então vamos só. Então, voltando. Vamos ficar numa confusão. Feriu Ficar numa confusão só. o menino. Feriu é a melhor palavra. Não. Vai, Eu tô há muito tempo tentando falar isso. Eu não falei nada até agora. Tem uma... É que você Vai. fica babando aí, com o microfone fazendo barulho, com o cachorro, você baba a cerveja. É verdade, vai. Ah, Ricardo, estás a gastar tempo. Mas não temos tempo, cara. O tempo é nosso. Oh. Mas é que tem uma... Cara, é muito aleatório eu ter brigado tanto pra falar isso. Mas o que aconteceu? Tem um acidente de novo. Nossa senhora. Caralho. Foi Um trovão. trovão? Foi muito alto. Foi um trovão. Foi assustador. Prepara. Foi do nada, São as né? pragas do Egito. Já. Tipo, não era uma coisa que tava chegando, assim, não. O primeiro já foi aqui do lado de casa. Isso é qual das pragas do Egito? Não sei qual é o número. Teve um momento que eu percebi que theater, sem o T, é header. Claro que falta um H. E eu pensei, nossa, eles vão fazer alguma coisa, mas não. E depois somos nós que Maravilhoso. procuramos. Oh, Fábio, e depois somos nós que procuramos sentido onde não existe, né? Ele pega na palavra theater e vai a header. Oh, mas eu achei interessante isso aí, achei interessante. Quase. É para o triângulo 2. Sabes? Uma coisa que eu não gostei foi que não tinha nenhum negro, e então não sabia quem ia morrer primeiro. E fiquei um bocado. Zero personagens negros, né? Que loucura, cara. Muito doido isso. Verdade, cara. Importante. Vamos Gente. falar coisas aleatórias. Quem é o cara mais bonito aí que vocês acharam? Cada um. Eu O quero irmão saber do o primeiro. Thor, Loki, né? É. Loki. É? Acho que sim. Ai, pra mim foi o Greg. Quem? Ah, o Greg. Quem é o. Quem Greg é é o o. babuinho. O Greg é o bonzinho. Isso, o dono do bar. É, eu gostei. Eu achei ele mais bonito. Fisicamente era mais bonito, mas era tão panhonha. E bonita. Cara, meio besta. Ele foi escroto do nada com ela, né? Ah, deve ser esse seu mundinho aí. Mas o que é que isso tem a ver com ser bonito ou feio? Não, Não sei se eu é lembrei. legal ou não. Eu lembrei. É só porque eu disse que ele era panhonha. Ele começou a ser muito escroto com a Jess do nada. Ah, você, isso aí deve ser na sua cabeça, você é um idiota, sabe? Não, mas aí já é na Sabe parte é que ela já tá no navio, né? Aí eu acho que já é uma coisa da pode cabeça estar dela. fantasiando. Ela está, exatamente, é ela que está a criar aquele diálogo. Então ela meio que está Toma Não é? essa, né? a confrontar-se a ela mesma com o que acontece. E das E a- meninas, eu acho que a Jess é mais bonita. Eu não lembro muito da cara das outras, não, gente, pra ser sincero. A outra Eu não a outra não faço é ideia é como bonita, é a cara então. da Heather. Você não lembra da Heather? Você se importou tanto com ela, cara? A Heather não tem sal, é Heather. Uma coisa em Não, a salsa. Heather era estranha. E a Sally é mais genérica. velha. Ela era uma Velha. mulher mais nova com cara de velha. E... Não era a cara, era todo o estilo dela, a forma de vestir e tal. Ela dava a ideia que era velha desde os 15 anos. Eu adoro que nós fomos de conversa super complexa das linhas temporais, não sei o quê, para tipo, ela parece velha. Vamos dar pontuações? Eu sei que os homens gostam de dar pontuações, vamos a isso. 0 a 10. Não, eu tinha pensado em dar pontuação pro filme, não para as mulheres. Não, estou brincando. 10 em 10. E o problema é que isso é uma coisa recorrente nos filmes de terror, e eu penso o seguinte: se a indústria valorizasse um pouco mais, tipo assim, olha para o filme francês, que muitas vezes é subsidiado pelo governo, pelo Estado, e sai filmes muito bons, e não são nenhuns hits comerciais pelo mundo. Eu acho que o terror sofre da mesma coisa, mas ele não tem um financiamento. Estás a ver? De vez em quando há um filme que é bastante bom, que eu penso assim, se ele tivesse mais financiamento, com atores melhores, uma crew melhor, ia ser
um 9 ou um 8 em 10 esse filme, considerando todos os filmes. Talvez, Miguel. Mas não é. Eu acho interessante, acho válida essa discussão. Mas que não vai acontecer agora. Eu também não sei. Eu não sei até que ponto aí terias que estar a fazer um filme de terror, mas já para as massas, não é? Porque senão só vais mas ter quando tu fazes para as massas, terror a ir ver. Mas quando fazes para as massas também perdes essa complexidade que as massas não querem ver. Não, mas peraí. Elas querem ouvir Taylor Swift. Por isso é que nunca tens um orçamento alternativa. maior, porque tu sabes que o que vais receber nunca vai ser Tem lógica a também. fortuna, não é? Eles têm que pelo menos fazer o break-even. Não sei. Mas o cinema francês não segue essa lógica. Muitas vezes eles têm um bom budget para um filme que fica muito bom. Mas aí é um investimento da cultura. Mas eu acho que o Ministério da Cultura. Eu acho que mesmo que eles tenham um bom budget, não se compara a um blockbuster americano, assim.